A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui nós para mais um vídeo de apologética dentro das Sagradas Escrituras. Você sabe que um protestante, há um ano atrás, fez uma pergunta, várias perguntas difíceis, dizendo que os católicos, em um canal no YouTube, dizendo que os católicos não conseguiriam responder dentro de Bíblia. E eu fiz 2 vídeos, só que de 1 hora, respondendo aquelas indagações, aquelas várias perguntas. Só que o vídeo ficou um pouco longo, as pessoas não acompanharam. E eu trouxe esse vídeo, vou trazer esse vídeo mostrando dentro da Bíblia. Meus irmãos, o que eu vou mostrar hoje dentro da Bíblia Sagrada, existe mais de 100 versículos falando, abordando esse tema que nós vamos abordar. Este é o seu programa falando de Bíblia. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe, pegue caneta, pegue papel para tomar anotação, para anotar, porque é couro pelo sovaco, é couro sovacal. Vamos ver hoje, você já está vendo o tema, isso mesmo, dentro da Bíblia Sagrada, indulgências, isso mesmo, dentro da Bíblia Sagrada, ao pé da letra, indulgências, é couro pelo sovaco. Por que eu estou trazendo essas coisas? Porque a indulgência salva. A indulgência salva, meus irmãos. Experiência própria. Eu e a minha esposa, como parte, membro da igreja militante, nós rezamos por alguém, nós passamos no ano da esperança por alguém que morreu antes da chamada porta da esperança, porta santa que o padre abriu, que tinha que passar na diocese. Naquele dia você tinha que confessar, naquele dia você tinha que comungar, intenção dessa pessoa, de alguma pessoa que estivesse no purgatório, e rezar o terço. E parece que era rezar para o Papa e passar pela porta da diocese. Nós passamos. Veja, isso foi em 2014. Quando foi esses dias, esse ano, Deus me mostrou através de uma visão e um sonho perfeito, que era meu cunhado, irmão de minha esposa, que morreu em acidente de Mato Grosso. Eu assisti todo o seu julgamento, vi o tempo que ele passou num quarto, numa cama, isso era o purgatório, em uma cama de arame, e só espinhos tinha, e ali dizia, aqui foi onde eu fiquei todo esse tempo preso, mas agora eu fui absolvido. E eu via os papéis dos processos, onde o juiz, que era Deus, ia absorvendo os pecados, dizia, eu te absolvo o pecado tal, eu jogava o papel, botava fogo naqueles papéis e ia escutando, e ali escutava a comemoração. Quando eu olhava na comemoração, era toda a família dele comemorando, quando ele era absolvido, né? E no final nós podemos ver ele, abraçar ele, e ele dizer, agora estou livre, agora estou livre, agora sim vou para a verdadeira morada, para o céu. Meus irmãos, se vocês soubessem o quanto vale as indulgências, como vocês podem salvar parentes no purgatório, mas católico não gosta não, católico não quer saber disso não, católico não se importa nem consigo mesmo, dirá pelos outros. Vamos para a Bíblia Sagrada? Mas por que existem indulgências? Porque existem as penas. Justamente porque existem as penas, meus irmãos. Se nós pegarmos 2 Samuel, veja só, 2 Samuel, vamos pegar aqui, 2 Samuel, capítulo 12, aliás, 13, né? 2 Samuel 12, versículo 13 e 14. Nós vamos ver que Davi, ele tinha mandado matar Urias. E o assassinato não tem como revogar as penas. Deixa eu falar para você aqui algo. Essa Bíblia aqui. Vou dar um exemplo. Eu roubei essa Bíblia da minha esposa. Eu me arrependi e fui me confessar. Confessei mais outros pecados e acabei confessando que eu roubei. Só que lá o padre absolveu teu pecado está absolvido, agora só que tu ficou com a pena. Aquela pena tu pode reparar ela,
Tu pegando a Bíblia e indo devolver. Eu pegando a Bíblia e indo devolver a minha esposa. Essa é uma maneira simples e prática, só que tem penas que não pode fazer isso. Por exemplo, quando se mata alguém. No caso de Davi, ele tinha mandado matar Urias. Não tem como ele trazer Urias de volta à vida. Então essa pena ele teve que pagar. Então você vai ver comigo quando o profeta Natan, a pessoa do sacerdote, diz isso para ele. Coloca na tela, diretor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoa o teu pecado, absolvendo. Já trouxe até sobre a confissão. Isso aqui é um versículo da confissão. Não morrerás, tu, né? Mas veja a pena do que ele fez. Ó. Se você pegar do versículo 1 em diante, aí você vai ver. Olha o versículo 14. Ó. Todavia, como desprezaste do Senhor, ou seja, como pecastes, né? Todavia, como desprezastes o Senhor, com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. Volta para mim, diretor. Isso aqui é a pena do pecado. Dentro da Bíblia está cheio de penas de pecado. Dentro da Sagrada Escritura está forrado de penas de pecado. Estão cheios das penas da Sagrada Escritura. E eu vou mostrar hoje que você pode fazer a indulgência por você mesmo, e você pode fazer com versículos bíblicos, e pode fazer por outras pessoas, no caso, dos que estão no purgatório. Eu vou mostrar com Bíblia, tirando o couro pelo sovaco. Não tem conversa, não tem chororô, não tem mimimi, é com Bíblia. Quando eu desenvolvi essa apologética, eu não sabia nem o que era ser apologista. Eu desenvolvi essa apologética quando eu já percebia alguns versículos quando eu estava lendo determinado texto das Escrituras, que isso aqui tem alguma coisa que tem que pagar. Mas vamos ter que pagar pelos pecados? Não sabia, não entendi o que era indulgência. Preste atenção, meus irmãos. Dom Henrique Soares ensina algo tão prático para a indulgência, por alguém que já morreu. Quando você sonha muito com alguém que já morreu, por exemplo, o meu avô, ele sofreu durante 9 anos em cima de uma cama. E eu sonhava muito com ele, ainda sofrendo nessa cama, nessa casa que ele morava. Essa casa que ele mora é o purgatório que você sonha, que você sonha com uma pessoa sofrendo muito. Entende? Isso é não quero ser aqui intérprete de sonho, porque intérprete de sonho, depois daqueles profetas, o intérprete de sonho foi mal visto. Então é outra coisa dentro da Sagrada Escritura, e Deus odeia os intérpretes de sonho. Só? A não ser que seja uma revelação. Depois você pega aí o capítulo 34 do Eclesiastes, do verso 1 a 7. Aí lá você vai ver no 6, a não ser que seja uma revelação, tá? Ou seja, sonho verídico, sonho verdadeiro, porque nós temos 2 maneiras de sonhar. Aquele que você pensou durante o dia está no teu subconsciente, quando você dormir vai jogar no teu consciente, você vai sonhar. E tem o de Deus, a revelação, que isso é revelação. Aquele de José, que o anjo apareceu para ele em sonho, é um sonho de revelação. É diferente de sonho de trevaliação da sua cabeça. Então eu sonhava com meu avô, sofrendo na cama. E eu tomo missa e mandava dizer missa em nada, mandava dizer missa em nada. Eu digo, eu vou partilhar isso com minha esposa. A minha esposa disse, olha, eu vi um vídeo de Dom Henrique Soares ensinando a fazer um sacrifício. Um sacrifício que é uma espécie de indulgência por alguém que está sofrendo. Isso aí é ele que está sofrendo no purgatório. E aí Dom Henrique ensina que você pode pegar uma quantia de dinheiro bem alta, tá? Esse dinheiro é para isso. Você vai deixar aquilo lá e vai pegar. Lembra da oferta da viúva? O Dom Henrique vai até falar na oferta da viúva do templo. Essa é uma forma, aquilo é uma forma, não vamos pegar aqui, mas aquela lá é uma forma de indulgência. Porque deu tudo o que tinha, então você vai dar tudo aquilo que é mais precioso. Eu peguei, como eu sou uma pessoa que não pego muito dinheiro, nós somos pessoas pobres, vivemos da providência de Deus. Eu peguei uma certa quantia de dinheiro, um valor de dinheiro. Aí você, na hora da coleta,
Você vai dizer, coloca lá, ou alguém passa, aqui na nossa paróquia, as pessoas passam, o pessoal da coleta, né? Pedindo as ofertas. As pessoas vai, botam R$1, R$2. Aí você vai e coloca ali aquele dinheiro e diz, é pela alma de fulano. Nunca mais sonhei com meu avô. Sofrendo. Em cima de uma cama. Preso dentro daquela casa que ele morava. Nunca mais. Meus irmãos, e tem muitas outras coisas. Busca os santos que falaram em tantas indulgências, em tantas coisas que deve fazer pelos mortos. São Padre Pio. É tão forte isso aí, tão verdadeiro, as indulgências que Deus dizia para as almas, algumas almas, vai pedir a Pio, a Padre Pio, se ele permitir tu entrar no céu, você entra hoje ainda. Quem mais trabalhou com isso, conviveu com isso, chama-se São Padre Pio. Vixe, essa forma de indulgências das indulgências. E eu estou trazendo na Bíblia. Você sabe o que é indulgência temporal? É a que você pode fazer por você aqui. Entende? E eu vou mostrar para você daqui na Sagrada Escritura. Vamos para 1 Coríntios 13:7. Você viu aí, né? Portanto, o profeta disse, o sacerdote disse, o teu filho morrerá. Essa é a pena. Porque Davi tinha matado, ele não poderia ressuscitar. Ele não poderia ressuscitar, então Davi foi atacado no que ele mais gosta. O filho dele morreu. 1 Coríntios, papel e caneta na mão. Você assiste o vídeo todo. Não fique pela metade não por caridade, porque senão você é um católico mal informado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Mete na tela, diretor. 1 Coríntios 13, versículo 7. É o que se dá com os instrumentos inanimados de música. Por exemplo, a flauta. Ah, não, perdão, eu estou no 14. Eita, meu Jesus. É o 13:7. Agora sim, vamos lá. Olha aí. 13:7. Tudo desculpa, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Volta para mim, diretor. Tudo suporta. Veja. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Tudo crê. Porque nós cremos na salvação eterna. Mas aí temos que suportar as penas pagas no purgatório para poder entrar no céu. Então é o que São Paulo está dizendo. Tudo suporta. Para poder o quê? Para poder nós entrarmos no céu. Então tem que suportar. Porque foi purgatório, meu irmão, já está salvo. Vai ser purificado lá. Existem várias formas de ser purificado lá. Fogo, gelo, frio, prisão, solidão, escuridão. Tem estágios pesados que estão ali, que é os mesmos suplícios do inferno, só que aquele é passageiro, do inferno é eterno. Tem umas almas que foram vistas por uma santa mística bebendo chumbo derretido no inferno. Perdão, no purgatório. Eu não sei se era aquelas que eram frias para com Deus. Por exemplo, pessoas que são frias na oração, pessoas que dizem assim, olha, eu não sou muito de oração não, eu não gosto de acompanhar a oração, e não tem espiritualidade. Não tem vivência no Espírito. O Espírito Santo quer até usar a pessoa que é sábia, que tem conhecimento. Meus irmãos, não adianta ter conhecimento apologético se não tiver espiritualidade. Eu não estou aqui exaltando nada meu não. Mas por que a minha apologética é um pouco diferenciada dos outros? Porque eu tenho algo comigo, eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus. Por que ele foi me dado no batismo? Para ele ser o motor da minha vida. Na simplicidade tem que deixar ser guiado por ele. Aí sim, a apologética, eu trouxe muitas apologéticas aqui, que eu nem tinha em mente em falar, mas o Espírito Santo vai debulhando na hora. Ele vai abrindo a mente, dando capítulo, versículo. Ele vai dando a interpretação, como você tem que falar sobre aquilo. Conforme a sã doutrina. Não tem explicação isso, meu irmão. Isso é algo sobrenatural. Que adianta tanta sabedoria, tanto conhecimento, se não tem o Espírito Santo de Deus, porque não é uma pessoa de oração, uma pessoa que não faz electro divino, uma pessoa que não está conversando com Deus, que não tem intimidade com o Senhor. Quer o quê? Não tem força de destruir os outros. Destruir ninguém. Destruir na fé. Vamos para mais versículos, meus irmãos. Vamos para
O capítulo 5, então você viu aqui, tudo suporta para poder entrar na eternidade. Veja, são versículos que eu estou dando sobre indulgências. Vamos para Mateus 5, 38. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Põe na tela, diretor. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Sim, ó. Não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. 40. Se alguém te citar em justiça, para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Veja aí. 41. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. E agora vamos para cá, tá? Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te quer pedir. Eu acho que só era até o 41 mesmo. Essa aqui já é obra de misericórdia. Então veja, se alguém vem obrigar-te, 41, se alguém vem obrigar-te a andar com 1000 passos com ele, anda 2000. Volta para mim, diretor. Veja, meus irmãos. Isso aqui é uma forma interpretativa de falar da indulgência. Por quê? Porque se te bate em uma face, oferece a outra. Vamos interpretar isso aqui. Se bate numa face, foi tudo aquilo que você talhou, foi tudo aquilo que você conquistou para o reino de Deus nesse mundo, tudo aquilo que você lutou na espiritualidade. Mostra o quê? Uma face. Porque é a face deste mundo. Aqui você lutou pela santidade, aqui você foi uma pessoa de oração, aqui foi uma pessoa caridosa, foi uma pessoa que andou retamente no caminho do Senhor, em comunhão com o Senhor. Mas Jesus ainda está nos exigindo algo. Oferece a outra. A outra face, aí já é numa outra vida. Lembra quando Jesus disse em Mateus, não terá perdão nem nessa vida nem na outra, porque na outra vida, aquele que blasfema contra o Espírito Santo é o apóstata. Já trouxe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado de apostasia. Então a outra face quer dizer, tem que ser purificado ainda das penas, de pecados que ainda nós esquecemos no purgatório. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Então isso é muito forte. Vamos continuar na Sagrada Escritura. Vamos agora para Lucas 19, 8. Lucas capítulo 19. Agora nós vamos ver indulgência, as indulgências temporais, que é para nós que estamos aqui ainda. Eu citei aqui o que? O roubo da Bíblia, né? Lucas 19. Lucas capítulo 19. Versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8, meus irmãos, nós estamos deparando com quem? Com a história de Zaqueu. E veja que no versículo, no versículo 7, ele diz, ele foi hospedar-se em casa de um pecador. Todo cobrador de impostos daquela época eram ladrões, eles roubavam. Aqui, meus irmãos, a indulgência, ela está sempre ligada à confissão, a perdão. Aquela penitência que o padre te dá depois da confissão, aquilo é uma espécie de indulgência temporal que você pode fazer por você. Então, penitência e indulgência é assim, ó. Porque a penitência você pode fazer por aquilo que confessou. E a indulgência é pela pena. Tu confessou o pecado, mas está a pena. A pena não é apagada na confissão, é apagada os teus pecados, as penas não. E a indulgência é para as penas. Que brota tudo de quê? Da confissão. Tudo está ligado à confissão. Você está compreendendo? Está entendendo? Veja só um modo de indulgência
temporal de Zaqueu diante da confissão. Capítulo 19, versículo 8. Põe na tela, diretor. Lucas 19, versículo 8. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe. Diante do Senhor, o sacerdote que você está diante dele na confissão, ele é quem? Jesus. Abre aspas na minha Bíblia. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Ou seja, numa tradução melhor, se eu roubei alguém, restituirei 4 vezes mais aquilo que roubei. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, vocês estão entendendo aqui como é que é? É restituir. A pena, ela pode ser restituída pela indulgência. Foi o que eu acabei de dizer nesse vídeo. Um exemplo que eu dei, eu roubei da minha esposa. E diante da confissão de Zaqueu, ele vai dizer, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que roubei. Olha como é que restitui as penas. Esse aqui é o versículo mais falado pelos apologistas, mais citado pelos apologistas sobre indulgências. Esse daqui e o capítulo 5 e o capítulo 5 de Atos são os mais citados pelos apologistas. Esse daqui e o capítulo 5 de Atos, a história de Ananias e Safira, de indulgência, são os mais usados pelos apologistas em Bíblia. E são usados em debates no mundo hispânico, com protestantes sobre indulgências. Vocês estão entendendo? Só lembrando que também no livro de Macabeus você encontra também várias passagens sobre indulgências. Então, Zaqueu ele vai restituir, ou seja, o que é que a indulgência faz? Essa é a temporal, essa é a que você pode fazer por você mesmo, que eu posso fazer por mim mesmo. Existem as indulgências, não é? Por exemplo, você pode fazer a indulgência no dia, uma indulgência que você faz, por exemplo, nas quinta-feira, quando se adora o Santíssimo, rezando pelo Papa, o Pai Nosso, Ave Maria, é uma indulgência que você recebe. Dia de finados. Dia de finados, por exemplo, você vai visitar o túmulo daquele falecido, você vai rezar o terço, naquele dia você, se eu não estou enganado aqui, alguém depois me corrija se estiver errado, se confessa naquele dia e comunga a intenção daquela pessoa. Se ela estiver no purgatório, ela é salva. Ela vai direto para o céu. Veja como é forte as indulgências na Bíblia, na vida da igreja, e os santos foram prova disso. As almas vinham pedir a permissão ao Padre Pio para entrar no céu. Deus mandava. Isso é uma forma de indulgência. A indulgência salva, experiência própria, salvou o meu cunhado do purgatório que estava lá. Hoje se encontra com Jesus no paraíso. Tem algo, mas católico não quer saber disso. Católico só quer cuidar em ter, em trabalhar, em correr atrás, e o reino de Deus fica para escanteio. Mas não é isso que Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Mas o que eu vejo é a igreja desse mundo aqui, os membros da igreja desse mundo não fazem nada pela igreja padecente do purgatório. Não só está apenas encerrado em mandar dizer missa porque já faleceu. Não, não é aí. Se fosse assim, não existiam as indulgências. Você está entendendo? Se nós voltarmos uma folha para trás, no capítulo 18, versículo 22, Jesus ensina uma forma de indulgência temporal para o jovem rico. Mete na tela 18 de Lucas 22, diretor. A essas palavras Jesus lhe falou: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Volta para mim, diretor. É raro um rico não ter feito alguma tramóia, alguma coisa para ter o que tem. Então Jesus conhecia o coração. Jesus é Deus, conhece os corações. Certamente esse cabra não era... Diz anterior que ele tinha guardado os mandamentos.
mas faltava alguma coisa. Se ele guardava os mandamentos, se ele vivia a palavra, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, 17 a 31, diz que Jesus olhou para ele e amou, porque verdadeiramente guardava a palavra, não é? Que é os mandamentos. Então, que necessitaria ainda? Mas ele precisava de algo para ter o reino. Olha só. Terás um tesouro no céu se tu vender tudo o que tu tem e dar aos pobres. Era a forma na igreja primitiva ensinada por Jesus, e nós vamos ver Pedro fazendo isso. Nós vamos ver Pedro fazendo isso com Ananias e Safira. Então nós vimos que Zaqueu fez isso e foi salvo. Ele já penas temporais, ou seja, indulgência temporal, fazer para a pessoa ainda aqui. Porque quem estiver lá não pode fazer, só quem está aqui pode fazer com quem está lá no purgatório. E eu vou mostrar dentro da Bíblia. A indulgência temporária, que é fazendo por você mesmo, e você fazendo por outra pessoa. Vou mostrar com Bíblia. Com Sagrada Escritura isso aqui. Para entrar de vez na tua cabeça. Para deixar de ser católico e se tornar católico. Meu povo se perde por falta de doutrina. Certo? E é para lá que nós vamos. Capítulo 5. Então veja aqui, primeiro, só para lapidar aqui, o jovem rico não quis. Do mesmo jeito são os católicos, eles não querem as indulgências. E nem querem fazer pelos outros. Nem por si e nem pelos outros. Isso é terrível. O jovem rico não quis. Por isso Jesus disse, não vai entrar no céu, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. Aí tá. Porque rico a maioria é avarento, rico a maioria faz isso, faz aquilo. É raro, diz o livro da Eclesiastes, um rico santo. É raro. Vamos para agora o capítulo 5 de Atos, versículo de 1 a 4. Vamos lá. Veja, Jesus ensinou aqui essa fórmula, não é? Esses versículos são empregados, meus irmãos, às indulgências, tá? São empregados todos eles às indulgências. Atos, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 4. Põe na tela, diretor. Um certo homem, chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher, Safira, vendeu um campo. E combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Volta para mim. Não, verso 4. Volta ainda não, diretor, peraí. Verso 4. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Volta para mim, santo diretor. Meus irmãos, aqui está o texto de toda a Bíblia, mais claro de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, sobre indulgência. Esse é o mais claro de todos. O que era que acontecia? Esse casal aqui, Ananias e Safira, era um casal muito rico que negociavam com terras. Compravam terras, vendiam terras, só que eles enrolavam muitas pessoas. Eles enganavam muitas pessoas. Então acabavam roubando as pessoas. E um dia esse casal se deparou com uma pregação de Pedro e eles se converteram. Quer dizer, pelo menos se converteram. Né? Eles se converteram. Só que quando eles confessaram os seus pecados, como está no capítulo 19, versículo 18, confessava publicamente, era pública os pecados, esse casal, ele recebeu a missão dada por Pedro de vender um campo, ou seja, vender um terreno. Veja o que eles receberam. E aí onde está junto penitência aqui, tanto é usado para penitência como é usado para indulgências, tá? Esse versículo é muito rico, esse texto.
E aí o que acontece? Acontece que Pedro deu essa sentença a ele. Você vai vender um campo e vai trazer o dinheiro para a igreja, dá para sustento dos pobres. Por quê? Porque eles eram defraudadores. Eles roubavam das pessoas os campos, as terras, compravam terras. E aí Pedro disse, você vai fazer assim, assim, assado. Vai trazer todo o dinheiro para dar para a igreja distribuir para os pobres. O que foi que eles fizeram? Deram só a metade. Ladrão, meus irmãos, ladrão é bichinho perigoso. Veja que eles não foram convertidos completamente. Assim como pessoas acham que Constantino não é santo. A prova está aí que o imperador Constantino não é santo, reconhecido pela igreja. Por quê? Porque Constantino era católico, mas meio católico, ele não era 100% católico, nem sua mãe, Santa Helena, era. E esses aqui se tornaram católicos, chegaram até a receber o sacramento do batismo, mas defraudaram, roubaram os apóstolos. Enganaram. Aí o que é que Pedro... Presta atenção como é. Na tela de novo, diretor, olha. Veja só, ó. Veja que o casal estava de acordo. No versículo 2, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas outra parte, depositou aos pés dos apóstolos, porque era para ser distribuído para os pobres. Olha o 3, ó. Pedro, porém, disse, Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, enganasse acerca do valor do campo. Olha o 4, ó. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? Era melhor não vender do que fazer isso. E depois de vender, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginas isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Meus irmãos, tristeza. Volta para mim. Tristeza enganar a Deus. Então a pessoa que ela não faz indulgências, ela engana a Deus. Ela engana-se a si mesmo e ela está enganando a Deus, que ela acha que pode ser salva sem as indulgências. Tem que ter indulgências, por isso as indulgências estão na vida da igreja. É céu, é sinal de céu. É menos sofrimento se tiver que ir para o purgatório. E quem está lá precisa de nós. Então Deus dá a graça. A Padre Pio via visivelmente ele acordado, a nós em sonho, de quem está no purgatório, para nós fazermos algumas coisas por elas. Mas claro, Deus só permite a quem conhece, Deus só permite a quem tem conhecimento religioso das coisas. Por isso Deus deu essa permissão. Fazemos isso pelo meu cunhado, pelo irmão da minha esposa, e ele entrar no céu. Vocês estão entendendo? Esse casal aqui, eles eram ladrões de terra. Numa pregação de Pedro, repito, numa pregação de Pedro, eles chegaram a uma meia conversão. Porque se eles tivessem 100% convertido, eles não tinham continuado roubando, nem tentar roubar os apóstolos. Só que o Espírito Santo revelara ao apóstolo São Pedro e Papa que eles estavam roubando a Deus. Não tem como mentir para Deus. Não tem como você enrolar a si mesmo, dizendo, não, já vou ser salvo, não preciso de indulgência, que nem as heresias atuais, católicos sem conhecimento. Eu não preciso de indulgência. Eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu não preciso de penitência. Tem gente que vai para a confissão, o padre dá a penitência, nem a penitência ele faz. Aí você está mentindo para Deus. Você está tentando enrolar Deus, como fez Ananias e Safira. Sabe qual foi a moral, o fim da história de que foi primeiro o marido, Ananias? Ele caiu morto. Por que ele caiu morto? Por que ele morreu? Para mostrar para você que essa morte aqui significa será condenado ao inferno. Meus irmãos, as indulgências podem nos salvar. Mas no caso dele aqui, ele continuou sendo ladrão. Eles receberam o primeiro sacramento da iniciação cristã, mas continuaram sendo ladrão, porque eles venderam a terra e deram só a metade do dinheiro. Continuaram roubando. Aí está a prova que eles eram ladrões. Eles eram ladrões de terra. Não se converteram 100%. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Essa é a passagem mais clara de toda a Sagrada Escritura. E eu quero dar um testemunho diante dessa passagem. Eu usei essa passagem aqui naquele vídeo há um ano atrás, sem conhecer, sem ter o conhecimento profundo como eu tenho hoje, há um ano atrás,
que essa apologética realmente era 100% confiável para aplicar as indulgências. Aí eu acompanho um site 100% católico, um site conservador daqueles bom, e aí eu fui lá no site, nesse site que eles ensinam tudo lá sobre a fé católica. Aí eu fui colocar lá, né, eu estou com uma apologética num grupo particular que eu tenho, onde eu coloco minhas apologéticas. E aí eu fui ontem fazer essa revisão, vou ligar amanhã, é sábado, eu vou gravar o vídeo, né, sobre a indulgência. Preciso de uma revisão mais clara. E aí eu fui olhar, aí tinha lá indulgências na Bíblia e na igreja. Na Bíblia e na história da igreja. E aí eu fui acompanhar os versículos bíblicos. E aí eu vi quando eles mostravam aqui. Eles mostram isso aqui e diz isso daqui. Aliás, esses outros versículos aí de Romanos que você acompanhou, de Romanos 3, 25, de 1 Coríntios 13, 7, de Mateus, foi tudo que eu peguei deles. Não são versos meus, tá? Os versos meus são os de Zaqueu, o do jovem rico. E aí eu vi lá, eles explicando, né? Que a evidência mais clara sobre indulgência é essa. De Ananias e Safira, os ladrões de terra. Que tentaram enganar a Deus e se lascaram. Ele morre, o esposo, depois a esposa também morre. Para mostrar, meus irmãos, que que nós seres humanos, sem as indulgências, as penas e o pecado, pode nos condenar. Essa morte deles, que foi uma morte física, para nós, traduzindo, sem isso nós podemos ser condenados, nós temos que fazer. Você acha que Jesus ia absorver o pecado de Zaqueu? Com certeza. Mas e a pena de Zaqueu? Ele tinha que costurar, que era devolver o que ele roubou. E ele disse, vou devolver 4 vezes mais. É assim que servem as indulgências para as nossas vidas. Mas vamos continuar nos versículos. Está claro? Aí eu conversando com o irmão assim, falando sobre indulgência, o irmão disse, eu não tenho muita certeza não, do capítulo 5 de Atos, sobre indulgência. Meu irmão, não vou citar aqui, é uma bênção nosso irmão, não vou citar o nome, mas meu irmão, é a mais evidente, a mais clara de toda a Sagrada Escritura sobre as indulgências é essa. Eu acho que você tem que acreditar mais nos velhos apologistas, viu? Eu fui estudar isso aqui e estava lá. Os apologistas, tanto apologista quando fala sobre indulgência, os sites católicos falando sobre, mostrando a passagem mais clara sobre indulgência. Eu dei que tá aí, confirmou. Estava certo quando eu gravei o vídeo falando que isso aqui falava das indulgências. Agora me aliviou a alma. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que dá a direção, meu irmão. Quando o Espírito Santo dá a direção e mostra dentro da Bíblia com capítulos e versículos, não tem como errar, não. Entende? Quando você leva tudo pelo Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, por isso que eu não errei e encontrei a prova. Que realmente esse texto fala das indulgências. Coelho pelo sovaco. Vamos continuar, que tem muitos versículos. Vamos lá. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 2, 6. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 10. Põe na tela, santo diretor. Meus irmãos, isso aqui é da confissão do rapaz que está lá em 1 Coríntios, que ficou 3 anos, ele foi excomungado, porque ele estava tendo relação com a madrasta, com a mulher do pai dele. Então ele foi excomungado por 3 anos. E ele foi obrigado a pagar uma pena, veja só. Aí aqui no versículo 6 em diante, São Paulo diz assim, ó. Põe na tela, santo diretor. Já tá, né? Eita. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Veja, ele já pagou. É a forma de pagar a sua pena. Ele foi por 3 anos excomungado. Ele sofreu muito nesse castigo. Verso 7. Assim deveis agora perdoar-lhe e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Veja, perdoar. Depois de pagar a pena, depois que pagar a pena, ele ser o quê? Perdoado. Porque a confissão da igreja primitiva, primeiro o líder perguntava se a pessoa, os membros perdoavam, ele dizia sim. Aí então o membro da igreja absolvia. Como continua aqui no versículo 8 em diante. Vamos lá. Peço-vos que tenhais caridade para com ele,
9. Quando eu vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eres totalmente obedientes. Verso 10. A quem vós perdoais, também eu vos perdoo. A prova. Se vocês perdoam, eu perdoo. Então quer dizer, o apóstolo dizia, eu perdoo os teus pecados. Né? Quando o povo perdoava, mas o povo tinha também, porque a confissão ela era pública, como está no capítulo 19, versículo 18 de Atos dos Apóstolos. Pegue lá e você vai ver. Versículo da confissão. Veja, ó. Veja aí, ó. A quem vós perdoais, eu também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei? Se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. Volta para mim, Santo Diretor. Veja, meus irmãos, o versículo 6 é claro. Quando ele estava pagando, isso é uma pena temporal, que ele estava fazendo por si mesmo. Por quê? Porque se você pega aí, 1 Coríntios 5, ele cometeu o quê? Um caso de imoralidade. Ele cometeu o quê? A luxúria, vai dizer aqui. Então veja, no versículo 5 diz, esse homem será entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo. Então ele foi, o que foi isso? Excomungado da igreja. Ficou 3 anos fora da igreja de Coríntios. Isso era triste para aquele tempo, porque o povo era um povo de uma fé avivada. Hoje o povo está aí, nem aí se vai ser católico praticante ou não. Está nem aí. Às vezes o padre vai dizer assim, não tem mais isso aí, as indulgências foram tudo modificadas, os padres vieram modificando, mas na igreja primitiva era dessa maneira, assim. Dava-se a excomunhão, Paulo ou outros diziam, tanto tempo você vai ficar fora da igreja. E o sujeito ficava penando fora da igreja, sem estar em comunhão com o Senhor. Depois, para retornar, tinha que vir através do sacramento da confissão, e aí, pela pena que fez, tinha que pagar alguma coisa. E ele pagou, veja. Aí Paulo diz, ó, basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós já infligiu. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Esse versículo é atribuído também versículo meu, mas que também lá no site também estava ensinando sobre indulgência. Vamos para mais, que tem mais. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 30. Vamos voltar um pouco aqui para trás? Isso é forte, hein? De 30 a 31. Põe na tela, Santo Diretor. Veja aí, ó. Essa é a razão porque... Veja aí. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. 31. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos castigados. Veja que castigo é. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Volta para mim, diretor. Volta com carinho. Volta com amor, diretor. Agora, porque esse aqui é com as duas mãos. Pacatá! Aqui está. Coro per la Axília. Meus irmãos, eu estou mostrando com Bíblia, eu estou mostrando, como diz aqui, com evidências bíblicas. Degustando com vocês esses versículos. Mostrando as provas das indulgências. O Senhor nos castiga para nos salvar. O purgatório não é um castigo, uma espécie de um castigo para apagar as penas, para sermos completamente 100% salvos ao céu? Veja para que as indulgências servem. Olha o que São Paulo está dizendo. Mas sendo julgados pelo Senhor, no julgamento particular. E ali, 2 Coríntios capítulo 5, 10, diz ali, no tribunal de Cristo, vamos receber a recompensa conforme fizemos quando estava no corpo, de bem e de mal. Veja. Ele nos castiga, ou nos castigará, como diz outra tradução, para não sermos condenados com o mundo. Vocês estão entendendo o quanto isso é forte? Todos versículos empregados às indulgências. Eu vou mostrar para vocês agora
indulgências que vocês podem fazer para com outra pessoa, para com os outros. Nesse caso, para os que estão no purgatório, que nós, nesse caso, como eu e a minha esposa fizemos para o meu cunhado, o irmão dela. Vamos para a Bíblia Sagrada? Gálatas 6:2, na tela, diretor. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Volta para mim, santo diretor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, está claro demais ou não está? Ajudai os outros. Aqui está as indulgências para que você possa ajudar os outros. Você pode ajudar os outros. Você pode fazer por os que estão no purgatório. Você pode fazer por si mesmo, como Zaqueu fez. E você pode fazer pelos outros. Como Ananias e Safira poderiam fazer por eles mesmos e não fizeram. Recusaram, por isso foram condenados. Você pode tanto fazer para você como fazer para os outros. É o segundo mandamento. Amai o próximo como a si mesmo. Então, se eu quero a minha salvação, eu quero também a salvação do outro. Se eu não quero sofrer, eu também quero desejar que o outro também não sofra. Nós somos uma só membro. Aqui, como igreja peregrina, a igreja padecente no purgatório é a triunfante. A triunfante está zelando por nós diante do Senhor. E nós, pela peregrina, pela padecente do purgatório. Estão entendendo o quanto isso é valioso, o quanto isso é forte? Vamos continuar na Bíblia Sagrada? Então, ajudai os outros a carregar esses fardos, né? Aliviar seus fardos, a entrar na eternidade. 1 de João 5,16. 1 de João 5,16. Aqui é o mais claro sobre o purgatório. É o mais claro, essa passagem mais clara que tem dentro da Sagrada Escritura. Essa é a de Macabeus sobre o purgatório e a de Coríntios, tá? É uma passagem muito forte sobre o purgatório. Veja, 1 de João, capítulo 5, versículo 16 e versículo 17. Põe na tela, diretor. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduza à morte, ou seja, isso aqui, veja, outra vez, ó, devagarzinho. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não seja para a morte, ou seja, outra tradução mais clara, pecado mortal, reze e Deus lhe dará a vida. Volta para mim, santo diretor. Veja, meus irmãos, aqui nós estamos vendo algo interessante. Não só prova a existência do purgatório, mas isso aqui está mostrando pessoas que morreram sem cometer pecados mortais. Reze e Deus vai lhe dar a vida. A indagação protestante é, por que aqui não diz o verso se a pessoa já morreu? A indagação protestante aqui é essa, mas há a prova clara, tanto aqui como lá. Agora, a prova que eu vou dar é, o versículo que continua diz, os que pecaram mortalmente não rezem por eles. Pergunta, se isso aqui é para vivos, nós devemos orar pela conversão dos assassinos, sim ou não? Se aqui está referindo para vivo, não tem isso. Se está falando de vivo, não tem essa questão, os pecados mortais e pecados leves. Não tem essa. Aqui nós temos que, nesse mundo, tem que se orar por todos. Paulo não era um assassino de cristãos? E tantos outros criminosos que se converteram, como Davi, que mandou matar Urias? Aqui, será que nós não podemos orar por quem está aqui, que está em pecado mortal? Eu vou rezar por um adúltero para ele se converter. Eu vou orar por fulano que está na fornicação, que são pecados mortais contra o sexto mandamento, a castidade. Eu não devo orar para ele se converter? Então aqui não se fala de quem está aqui. Se fala realmente de quem já morreu. Pacatá! Couro pelo sovaco. Outra vez, na tela, diretor. Olha aí, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ou seja, que não é mortal, reze e Deus lhe dará a vida. Veja, porque se ele morreu sem cometer pecado mortal, ele está no purgatório. Reze por ele.
Vamos rezar, vamos dizer missa, vamos fazer sacrifício, vamos fazer as indulgências por ele. Aí Deus dará a vida, Deus salvará. Depois dos dois do ponto e o vírgula, olha o que vem depois. Ó. Isso para aqueles que não pecaram para a morte, ou seja, que não cometeram pecado mortal. Há pecado que é para a morte, ou seja, há pecado que é mortal. Não digo que se reze por esse. Volta para mim, diretor. Agora, pacatá! Aqui está. Está dizendo aqui, não se deve rezar pelos que morrerem em pecado mortal porque não estão no purgatório. Aí você vem me perguntar o seguinte, por que a igreja manda celebrar a missa de corpo presente e de sétimo dia para uma pessoa que morreu em adultério? Se ela morreu em adultério e está no quinto dos infernos. Porque a igreja, ela é misericordiosa e ela é o corpo do Senhor. A igreja reza na esperança que quando aquela pessoa estava agonizando, ela se arrependeu. Igual o cara lá, a mulher que chorava nas missas de São João Maria Vianney, que ele foi lá falar com a mulher, eu achava que era São Dom Bosco, que disse em alguns vídeos que era Dom Bosco, mas não, era São João Maria Vianney. Ele disse, mulher, por que choras? Meu marido se matou e ele sei que foi para o inferno. Aí São João Maria Vianney disse, mulher, teu marido não está no inferno, ele está no purgatório. Está sofrendo grandes tormentos lá. Mas veja, o teu marido, ele se jogou daquela ponte, mas antes de cair no chão, ele se arrependeu ter se jogado, antes de cair no chão, e pediu auxílio. Nossa Senhora, está no purgatório, mulher, vai rezar por ele, mulher, para Deus salvar ele, mulher. Aquela mulher nunca mais chorou. Meus irmãos, as indulgências, e aqui nós estamos mostrando uma indulgência, rezar pelos mortos. Rezar por aqueles que você sabe, que você conhece. Todo mundo hoje conhece todo mundo e sabe o estilo de vida. Repito, mas se a igreja celebrar a missa de sétimo dia por aquele adúltero, e se ele não se converteu e está no inferno, aquela missa foi inválida, não, vai para todos os outros que estão lá no purgatório. Não tem nada em vão, meu irmão. Não tem nada. Nada. Versículo 17, na tela, diretor, para encerrar, diz assim, ó, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então aqui é mais um versículo que mostra orando pelos outros. Volta para mim, diretor. Orando pelos outros. Mostrei em Gálatas 6:2, em João, e agora nós vamos mostrar em 2 Macabeus 12:42. Vamos lá para Macabeus. 2 Macabeus, capítulo 12. (43 e 44). Põe na tela, Santo Diretor. 2 Macabeus 12, 43 e 44. Está aí na tela. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Veja, pelos pecados dos mortos. Aí está. Tanto isso aqui serve para indulgência, como isso aqui mandou oferecer um sacrifício. Veja. Exatamente o que Dom Henrique ensinou, e ele usou esse versículo do sacrifício. Botar lá o dinheiro. Você coloca lá, por alguém que morreu, que você sonha muito com aquela pessoa, você coloca lá R$100, dá de oferta, sei lá, R$200, depende das condições financeiras que você tem. Né? Veja aí, ó. Veja aí. O versículo 42. É o 42, não, é o 44 agora. Pois se ele, assim belo e santo modo de agir, decorrente ainda na parte B do 43, de sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão, inútil demais, superfluo aí significa inútil demais, orar por eles. Volta para mim, Santo Diretor. Então aqui está, meus irmãos, estou mostrando com Bíblia. Eu ainda vou pegar um último versículo para nós fecharmos, que esse o vídeo já vai grande. Então aqui está a marca clara das indulgências, tá? Vamos voltar lá para 2 Coríntios 15:9. Será que eu já peguei 2 Coríntios 15:9? Não, acho que foi primeiro, né? Vamos lá, para encerrarmos que o vídeo vai longo, mas é desse jeito mesmo. 2 Coríntios 15:9. 2 Coríntios tem capítulo 15? Tem. Versículo 9. Não tem, não. Vamos ver. 2 Coríntios tem capítulo 15? Tem não, eu acho que é 1 Coríntios mesmo, viu? Eu acho que eu já li, sim. Eu acho que é 1 Coríntios.
Meus irmãos, ela fica por aqui mesmo, porque eu acho que eu errei, né? Eu coloquei 2 Coríntios 15, 9. Não tem capítulo 15 em 2 Coríntios, tem em 1 Coríntios. Versículo 9. Bom, fica por aqui mesmo, que o vídeo tá grande. Vamos chegar a quase 1 hora, 5 minutos para 1 hora de vídeo. Então, meus irmãos, tá aí. Eu aqui na minha referência aqui que eu coloquei, dos estudos que eu fiz, eu acho que errei, acho que é outro livro. Aí, 2 Coríntios, eu fiz ontem à noite, já estava um pouco, quase 10 horas da noite, para poder gravar hoje de manhã. Então tá aí a prova B, tá aí, mostrando na Sagrada Escritura sobre as indulgências. Mais claro do que isso, não canta um galo. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, comente, não esqueça o like, caneta e papel na mão, para estudar e para ser um bom católico formado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.